dia. Pedindo a proteção de Deus, em nome de todos nós, tendo a honra de registrar a abertura desta 24ª sessão administrativa e inicialmente a nossa reunião tradicional do Pleno, registro as presenças dos eminentes conselheiros Júlio Pinheiro, Raimundo Miquiles, Érico Desterro e Silva, Yara Lins dos Santos, conselheiro convocado Alípio Reis Firmo Filho, do ilustre auditor Mário José Moraes da Costa Filho e de Vossa Excelência, eminente Procurador-Geral, Dr. Roberto Cristianã. E cumprimento a todos, o fazendo a ti, Mirteu Levi Júnior, que tanto colabora com as nossas reuniões. Justifico, por motivo de férias, a ausência do eminente conselheiro decano Júlio Cabral, que está de férias desde anteontem, e ainda em viagem pelo tribunal do conselheiro Arimoutinho. Do presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, para a sessão especial dos 139 anos do Corpo de Bombeiros do Amazonas, a realizar-se às 14 horas do dia 14. Creio tratar-se de uma terça-feira. A Assembleia, eu me farei representando a Assembleia. É minha especialidade apagar fogo. Usar o extintor. Ofício do secretário do Meio Ambiente, eminente conselheiro Pinheiro, Antônio Ademir Stroik, thank you, convidando para compor a mesa da 11ª reunião ordinária do Fórum Permanente das Secretarias Municipais do Meio Ambiente, mais uma sigla, FORPES, AM, a realizar-se às 8h30 da manhã até às 17 horas dos dias 9 e 10 deste mês. Creio que 9 e 10, quinta e sexta-feira. Vossa Excelência está designado ou para fazê-lo em nome da casa, outra indicação nesta área. Estarei de férias, né, salvo o melhor juízo do presidente Ari. Ofício da SESEC, encaminhando o cronograma das atividades até então desenvolvidas pela Comissão de Avaliação de Desempenho para o marco de medição de desempenho, qualidade e agilidade dos tribunais de contas do Brasil. Eu vou dar conhecimento e peço que, por favor, a assessoria aqui do Pleno distribua aos conselheiros o resumo do cronograma de atividades. Do senhor Antônio Augusto Oliveira Amado, da Associação Brasileira de Orçamento Público, encaminhando o perfil da mencionada instituição para conhecimento. É uma instituição nova, chamada ABOP. É antiga? Muito prazer, porque eu estou conhecendo neste momento. Notificação do Ministério Público do Estado, e aqui vai ser repassado, até porque não tem como identificar, da lavra da eminente promotora Vandete Oliveira Neto, deve ser neta no feminino, notificando acerca da promoção de arquivamento de um número infinitesimal, por intermédio da qual promove o arquivamento do inquérito civil número 1984 de 2013, vistas ao eminente conselheiro Érico. Conhecimento a todos, né? 2013, arquivado. Mas é bom. Sim, é bom. Levantou-se e provou que não procediam.
ofício da DEPRIM, segundo entendimento da própria Justiça, da DEPRIM, encaminhando relação de termo de ajustamento de gestão TAG dos julgados na 6ª sessão da primeira Câmara para fins de homologação. Propostas. Conselheiro Érico, eu queria fazer uma consulta. Essa IAES, IAES, tem alguma parceria conosco? É. Não, então, ela está pedindo autorização, é um curso isolado de odontologia para uso do auditório. Excelência, eu acho que é a mantenedora da Marta Falcão, eu não sei dizer se... Eu vou deixar a proposta para exame, porque eu estou a indeferir, mas eu me revejo se necessário for. Não sei se eles já tiveram, eu acho que eles já cederam uma vez para nós as salas. Sessão, continência e beijo tem que ter correspondência, vocês têm razão. 9º, memorando 24/2015 do DISIM, encaminhando expediente, manifestação de prorrogação. Aqui há um cronograma, não sei se Vossa Excelência leu, conselheiro Miquiles, que vai de janeiro até o mês de junho, que prorrogado fica para 31 de agosto. E outros que, em sendo de julho para 30 de setembro, o de agosto para 30 de outubro, o de setembro para 30 de novembro e, finalmente, outubro, 30/12, que essa data, inclusive, não é... Bom dia, doutora Paula Ângelo. Novembro fica para início de janeiro e dezembro para o início de fevereiro. Trata-se de, a propósito assim, prorrogação dos prazos por razões de ordem técnica, inclusive não é contas. Eu gostaria que Vossa Excelência examinasse a matéria, porque eu não estou só colocando essa proposta para deferir ou não essa prorrogação. Acho eminentemente necessária e técnica e justificada. Se ninguém fizer nenhum obstáculo, prorrogado está, porque não teria outra forma. Ou o tribunal faz, ou não alcança. Nós tivemos uma pane, né? Sistema geral da Corte, se não me falha a memória, no fim de semana, que faltei quinta e sexta-feira, por estar representando o tribunal. Extra pauta, né? Não? Mas me parece que tem um assunto extra pauta, conselheiro. Mas ainda indicações propostas, se ninguém mais tiver... Certo. Eu, ao encerrar o expediente, já faculto a palavra para as indicações e propostas a ocorrerem. Liga o microfone. Vossa Excelência está abrindo a fase de indicações. Com Vossa Excelência. Não, só para fazer um comunicado a Vossa Excelência, falei ainda há pouco em caráter pessoal, mas vou comunicar ao Pleno de que estarei amanhã fora do tribunal me deslocando a um município do interior. Provavelmente tem 3 alternativas aí para verificar e dar continuidade e acompanhar o projeto e o processo de ouvidoria ambiental. E os municípios são os municípios aqui da zona metropolitana, da região metropolitana. Pergunta ela se ela insiste nesse pedido. Não, isso eu escrevo. Senhor presidente, Obrigado, conselheiro Pinheiro. É uma honra ouvi-lo, conselheiro Érico. antes de tratar dos assuntos que havia previamente selecionado, para dizer a Vossa Excelência que já li rapidamente esse assunto aqui do Ministério Público, que nos notificou, não tem a ver com a minha presidência. É um assunto relacionado ainda a atos do tribunal referentes aos anos de 2006 e 2007. E há uma conclusão do Ministério Público que foi remetida ao tribunal, a título de colaboração, vou apenas ler. Dessa forma, diante dos equívocos cometidos pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Contas, nos anos de 2006 e 2007, ao criar uma despesa sem prévia dotação orçamentária e sem amparo legal, essa Promotoria de Justiça entende que a melhor forma para o deslinde do presente investigatório, ante a boa-fé dos envolvidos, é encaminhar recomendação àquela Corte, para que futuramente
nos casos de criação ou aumento de despesas, sejam observados o que preceitua o inciso 10, artigos 37 e 7. Aliás, ela propõe algo que o tribunal já está fazendo. Tal medida, etc. De igual forma, deve ser recomendado ao presidente do TCE a criação de uma database para que se efetive a devida atualização dos vencimentos dos servidores do Tribunal de Contas, na forma da lei, evitando-se dessa forma a adoção de medidas compensatórias em desconformidade com a Constituição Federal. Ante o exposto, determina a expedição de recomendação ao TCE e o arquivamento dos presentes autos. Não é só para dizer que são relativos ainda aos exercícios de 2006 e 2007. Bom, senhor presidente, a primeira comunicação que eu gostaria de fazer é sobre a abertura hoje à tarde, às 13h30, com a presença, inclusive, de algumas autoridades, do nosso programa de formação aos agentes de controle social, que nós estamos chamando de PROFAC. Esse curso pretende treinar 150 pessoas da sociedade civil ligadas aos conselhos de educação, a Fundeb, Conselho de Pais e Mestres, Conselho de Merenda Escolar. Ou seja, essas pessoas terão a possibilidade de, a partir de hoje até o final do ano, terem um curso em que receberão conhecimentos sobre como eles podem proceder na atividade de fiscalização do emprego das verbas públicas de uma maneira geral, mas em particular nas áreas em que atuam, e com isso colaborar com os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas e com o Ministério Público. E, portanto, eu convido os senhores conselheiros a se fazerem presentes a essa solenidade de abertura, repito, hoje, às 13h30, no nosso auditório, nesse evento, que é um evento da Escola de Contas Públicas e que tem, evidentemente, em Vossa Excelência, um entusiasta. Esse é o primeiro assunto. O segundo assunto, senhor presidente, é para informar que ontem foram encerradas as inscrições para o concurso de auditor. Devo estar recebendo uma previsão do número de inscritos, não é? Mas nós, inclusive, prorrogamos por 2 dias, na segunda e terça-feira, porque o número de inscritos foi muito baixo. Quer dizer, nós tínhamos a expectativa de que não seria um número muito alto, dadas as limitações, ou melhor dizendo, as exigências que se fazem aos candidatos. Quando exatamente no ano passado propus que se modificassem os requisitos para esse cargo, e fui mal entendido por alguns e propositadamente combatido por outros, que evidentemente não tem nenhum interesse em ter um processo seletivo o mais amplo possível. O meu objetivo era exatamente que o concurso fosse autossustentável e um concurso que, de fato, houvesse uma participação mais efetiva de pessoas. Eu vejo com grande satisfação que aquela minha proposta hoje está sendo objeto de discussão no Congresso Nacional para cargos outros, não é? Já estão baixando aí os limites de idade para uma série de cargos, não é? E por que não baixar para o cargo de auditor? Não é? Pois é. Alguns dos nossos servidores, por exemplo, não vão poder participar desse concurso, estão qualificados para o cargo, tenho absoluta certeza, mas não vão poder participar, porque não preenchem o requisito de idade, não preenchem os outros requisitos para o cargo. Mas, ainda assim, senhor presidente, eu tenho a expectativa, no balanço inicial, de que teremos mais de 300 concorrentes. Muito embora tenham sido gerados, ou tenha sido gerado quase 1.000 boletos para pagamento. Veja bem, porque uma coisa é diferente da outra. Foram gerados, é o primeiro passo,
mostraram interesse em participar do concurso, mas acabaram não efetivando a inscrição, não é? E certamente não pelo valor, mas porque é, de fato, o nosso programa é um programa que requer algum bom conhecimento. Mas eu trarei informações mais detalhadas no momento oportuno sobre o resultado das inscrições. E, por último, senhor presidente, das minhas comunicações, eu queria propor ao Egresso Tribunal Pleno um registro na ata dos nossos trabalhos da posse que ocorreu da senhora Mariana Montebello Vileman, no cargo de conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E eu faço, muito embora não a conheça pessoalmente, e o faço declaradamente pela enorme admiração que tenho pelo seu pai, que também é conselheiro, mas do Tribunal de Contas dos municípios do município do Rio de Janeiro, que é o conselheiro Thierry Montebello. E antes que se pense aí que, poxa, tomou posse lá porque é filha do outro, antes que se pense, porque hoje em dia é inevitável que as pessoas sempre façam essas ilações negativas, eu quero dizer a Vossa Excelência que ela é oriunda do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, onde lá entrou, não me lembro bem em que posição, mas muito bem colocada no concurso público. Ela que foi antes procuradora do Estado do Rio de Janeiro, é autora de peças técnicas na área do direito, doutoranda pela Universidade Federal, pela PUC, e, salvo engano meu, professora de Direito Administrativo. Professora, Excelência. Professora de Direito Administrativo também da PUC, não é? Com certeza. Pois bem, então ela tem méritos, além do, para mim, maior deles, que é o fato de ser filha do conselheiro, que é muito meu amigo, pessoa que eu gosto muito, simpaticíssima, e que, aliás, é seu amigo antes de eu ter conhecido. Então, eu gostaria de fazer esse registro e pedir ao tribunal que, faça chegar ao conhecimento, tanto dela quanto dele, dessa homenagem que presto às suas excelências. Eu tomaria a liberdade, eminente conselheiro Érico, de solicitar a fina lavra do nosso querido doutor Sérgio, para pegar da gravação suas palavras e a devida burilação. E me somo, e como tal ofereço a palavra a todos que quiserem fazer uso de indicações e propostas. Senhor presidente, só para concordar com a manifestação, obviamente o conselheiro Miquiles precede, eu vi que ele não... Manifestação. Então, só para concordar também com a manifestação, eu pessoalmente conheço a doutora Mariana e, de fato, membro do Ministério Público, assumiu depois daquele fatídico ocorrido com o conselheiro que era oriundo da vaga de procuradores, mas por méritos absolutos está lá no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Continua facultada. Com a manifestação de todos, me permitam o arremate. O conselheiro Érico tem essa virtude, né, de saber separar bem e destacar o mérito e os seus verdadeiros amigos. Realmente, eu conheço o Montebello desde os anos 50, no governo Juscelino, quando interno fui no Colégio Batista, na Rua José Higino, com a CC, na Tijuca, chamada Rua da Brama. E ele externo, eu interno. Ele se me interna, eu interno. E o destino nos encontrou, e agora ele é premiado, justamente ao cantar do cisne, com o encanto da continuidade do seu canto na sinfonia, que é a cultura de sua filha, que, como bem o disseram, tem uma carreira brilhante, que vem
de 2 concursos públicos, né, como procuradora também do Estado, procuradora do tribunal, ascende a um outro tribunal, que é o do Estado, por mérito, por luz própria. Se bem que tem um sol de maior grandeza, e daí acharmos que se o gigante se conhece pelo dedo, o bom fruto se conhece pela boa árvore. Por isso, estou a plantar, junto com Vossa Excelência, esse semear de mérito e de gratidão. Prossigo em indicações e propostas. Senhor presidente, Pois não. Desculpe, mas havia um assunto ainda muito importante, que é para nós deliberarmos sobre aquilo que eu mencionei na sessão passada, sobre a resolução 7 de 2015. Na realidade, a que altera a resolução 5 de 2012, sobre a questão dos convênios, contratos até 2010. Eu gostaria de saber se há condição de nós deliberarmos ainda hoje sobre essa matéria. Já até havia, Vossa Excelência, por prudência, quis deixar passar uma semana, me permita ou colocar logo já, Agora, ou e submeto, já advindo com o consentimento de todos, Vossa Excelência, inclusive, declarou conhecer a matéria, a propositura na modificação para os reparos necessários à resolução número 5, com essa de número 7. Conselheiro Pinheiro. De acordo, Excelência. Mantenha a posição. Vossa Excelência, não, é porque o conselheiro já havia votado na outra sessão, e me perdoe, conselheiro Meritiero, a inversão, só para a ratificação. O iniciar é vosso. Estou de pleno acordo com a proposta. E vós, eminente conselheiro Iara? E como fazes tu, eminente conselheiro convocado ali pelo Rei Filho? Acompanhe, Excelência. Hoje eu estou querendo não ser o locutor. Notaram pelo verbo englos, meus, os tratamentos. Eu quero, nesse fecho, doutor Érico, o parabenizar por essa figura que eu acho, doutor Pedro, a mais importante figura de controle, que é o controle social. Ou seja, o controle na ponta. O controle daquele que vive em Atalaia, por exemplo, na condição da escola, no atendimento do posto médico, na aplicação dos recursos, no fixar dos editais de concurso, de licitação. E acho que esse auxílio é fundamental para um tribunal que administra uma área de 1.587.000 quilômetros quadrados, concentrados a metade da sua população, mais da metade das suas moedas, um pouco mais do que a metade dos seus votos, numa cidade-estado que é Manaus. O incentivo, eu quero ter a honra de, mesmo distante desta corte, já no final do primeiro trimestre do ano vindouro, ver contemplado que o doutor Érico não particularizou, mas nesses 150 oferecidos à sociedade civil, nós temos também um determinado número para os servidores da corte. Não é isso, doutor Érico? Nesse específico? Específico. Curso, não. Neste Profac, não. Porque é destinado a pessoas da sociedade civil. Certo. Neste, não. É que eu li uma matéria... Os nossos servidores irão participar... Ministrar, né? Exatamente. Proferindo as palestras devidamente organizados, treinados para tal, credenciados e retribuídos. Continua facultada a palavra. Passo distribuição por sorteio. Eminente conselheiro decano, Júlio Cabral, número 2. Está ausente em férias. Conselheiro Pinheiro, número 5. Érico Desterro, número 1. Aribaltinho, número 3. Iara Lins dos Santos, número 6. Eminente conselheiro convocado ali por Reis Firmo Filho, número 7. Auditor Mário, número 4.
Eu tenho a honra de chamar Vossa Excelência mais uma vez, eminente conselheiro Érico, para um assunto da mais alta relevância numa cautelar inaugurando essa sessão. Senhor presidente, exatamente, solicitei à Secretaria do Tribunal Pleno que colocasse para discussão hoje este processo em medidas urgentes, embora esteja disponibilizado no sistema, eu só o fiz hoje de manhã e, portanto, me sinto no dever e na obrigação de esclarecer o assunto aos senhores conselheiros. Cuida-se de uma medida, eu não vou ler, eu só vou resumir, cuida-se de uma medida cautelar que deferir em 12 de junho, suspendendo o segmento de um pregão estadual no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda, em que se pretende uma ata de registro de preços para locação de veículos, algo de uma certa monta, e uma empresa, CS Brasil Transporte de Passageiros e Serviços Ambientais, propôs então uma representação solicitando a suspensão, alegando alguns problemas no edital, algumas dificuldades que encontrou para participar e algumas coisas que, na sua visão, pareciam destoar da legalidade. E deferi, porque, a princípio, encontrei na argumentação inicial razões para protelar a abertura da nova fase e, portanto, me assenhorar melhor do assunto para então decidir se prosseguia ou não. A resposta da Secretaria da Fazenda veio e ela, trazendo inclusive documentos, demonstra que, quanto aos questionamentos desta empresa, já os havia enfrentado através de requerimento que ela própria fez na fase administrativa e deu resposta e apresentou no tribunal a resposta que deu à empresa. E, em decorrência de outros questionamentos feitos por esta empresa, inclusive, fez alterações na minuta do futuro contrato a ser assinado pela vencedora. Os questionamentos, rapidamente, foram os seguintes: a forma de apresentação dos documentos pelas licitantes, prazo deveras exíguo para o cumprimento do objeto pactuado, sendo que o certame trata de um registro de preços, exigência de seguro total para todos os veículos, sem, contudo, indicar qual o valor da cobertura pretendida pela administração, exigência de veículos reservas para eventuais sinistros, emergências, sem, contudo, indicar a quantidade de veículos reservados, ausência de previsão de encargos de mora no atraso do pagamento da fatura emitida, exigência de apresentação do DUT, documento único de transferência de cada veículo, por se tratar de uma locação e não aquisição por parte do poder público, ausência de critérios para aferição de preços eventualmente considerados excessivos por parte da comissão de licitação. Com a resposta dada pela Secretaria de Fazenda, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral, eu me convenço de que não estão mais presentes os motivos para se manter suspensa a licitação. Não querendo com isso dizer que o tribunal aqui está dizendo que a licitação está regular ou legal, como todos sabem, nós estamos apenas analisando, neste momento, se deve ou não prosseguir a licitação, segundo as opções administrativas que foram feitas pelo Estado do Amazonas. E, quanto a isso, estou convencido de que desapareceram o fumus boni iuris e o periculo in mora, e, sendo assim, não se sustenta mais a medida cautelar e, portanto, eu proponho voto ao egrégio Tribunal Pleno. Aliás, eu voto no sentido de que este tribunal revogue a medida cautelar anteriormente deferida por este relator
possibilitando a retomada dos procedimentos relativos ao pregão eletrônico para registro de preços, número 657/2015. Determine a remessa dos autos à Secretaria do Tribunal Pleno para as seguintes providências: publicação da presente decisão, ciência da presente decisão proferida por este relator ao colegiado. Aliás, desculpe, eu vou ter que refazer isso aqui, que houve um equívoco meu, mas a publicação da presente decisão, notificação do senhor Epitácio de Alencar e Silva Neto, presidente da comissão, sobre a decisão que viesse a ser adotada, e remessa dos autos à DICAT e, em seguida, ao Ministério Público para o trâmite regimental adequado. Este é o meu voto. Eu agradeço o comunicado de Vossa Excelência. Marquei bem que Vossa Excelência está deixando que o processo flua naturalmente, até porque 16 pessoas interessadas, 16 empresas, o que me causa inveja, porque no nosso não tivemos abrir vistas ao Ministério Público, até para me respaldar, para que possamos iniciar a obra da Escola de Contas. Eu creio que eu deveria fazer, na minha volta, uma explanação sobre a parte previdenciária, porque eu tive um estudo próprio de investigação e o Amazonprev é apenas uma continuidade dos braços previdenciários que o Estado já teve, do IPAZE e do PAAN, e que havia contribuição e que não foram contabilizadas em nosso favor. Ou seja, o tribunal sempre contribuiu, mas sempre pagou praticamente o tudo. E assim que esses números sejam ajustados, nós voltaremos a estudar o assunto, conforme Vossa Excelência me autorizaram. Senhor presidente, só para lembrar, eu votei, né, e, portanto, devem os votos serem colhidos dos demais. E assim será. Pinheiro, conselheiro Pinheiro. Conselheiro Miquiles. É porque o decano estava ali, não está mais, eu fiquei com o visto da direita. Aliás, eu tenho dificuldade com a esquerda. Inclusive, estou aqui protegido. Vossa Excelência. Com o eminente relator. E vós, conselheiro Pinheiro? Acompanhe, Excelência. Como o fazes, eminente conselheiro Yara Lins? De acordo. Nobre conselheiro convocado. De acordo. Pronto, proclamo a liberação. Obrigado, senhor presidente. Para não parecer mentira, eminente conselheiro Miquiles, isso daqui. Do lado esquerdo e eu do lado direito. A senhora vê como eu sou controverso a voz. Vocês combinaram. É mesmo. Julgamentos adiados. É uma honra ter o estádio com Vossa Excelência, elegante conselheira Yara Lins dos Santos. Trata-se do processo de número 1021 de 2010. Contas de Jair Aguiar Soldo, do município do Manaquiri. Senhor presidente, o meu voto está na tela e esse voto vista do conselheiro Miquiles é bem antigo. Eu gostaria que ele se manifestasse. Na verdade, o processo, o meu voto assinalei vista em 16/12/2013. Mas esse processo voltou para relatório em razão de ajuntada de novos documentos e ele está voltando agora, então não tive acesso ao processo depois da juntada desses documentos, de sorte que eu vou permanecer com a vista do processo. Vossa Excelência não prefere que eu deixe ao fim enquanto Vossa Excelência observa? Não. Então, vista ao conselheiro Miquiles. Revista, no caso. Eu tenho que me quedar, né? Ao pedido de vista. Vamos a parte ordinária da sessão. O eminente conselheiro Raimundo Miquiles, nenhum revídeo aos vossos processos, nenhum pedido de vista. Por tal, dou por aprovado. Eminente conselheiro Júlio Pinheiro, Vossa Excelência sempre a merecer destaques. O inicial é no 2047/2014. Destaque de Sua Excelência, o conselheiro Érico Desterro.
e Silva. Érico Xavier de Ester e Silva, faltou o Xavier. Só um minuto, excelência. Ou escrever errado a mim, ou os dois É um se somam recurso de reconsideração em dar provimento. interposto pela Universidade do Estado do Amazonas. O vosso provimento é Acerto. parcial, conselheiro Érico. E, Vossa Excelência, Vossa Está Excelência, abrindo aqui o negócio. está demorando, né? Agora. Está demorando em todos os computadores, no meu aqui também. Mas já. No que é que eu divido de Vossa Excelência? É porque eu aqui voto pelo provimento parcial, no sentido de permitir em caráter excepcional e em observância ao interesse público a permanência dos contratados pelo edital 99 de 2011 até sua substituição pelos nomeados por aprovação no concurso público promovido pelo edital número 5 de 2014. Ratifique o julgamento pela ilegalidade das admissões efetuadas pelo processo seletivo. O meu voto é assim. Bom, e no que eu divido de Vossa Excelência? Certo. Exatamente em função de Vossa Excelência propor a ilegalidade e, ao mesmo tempo, faz a propositura da continuidade das contratações e data máxima venha. O meu posicionamento é em função de que este termo, este tag, foi aprovado pelo Tribunal Pleno e como tal, situações absolutamente idênticas, eu cito até umas que aqui foram apreciadas por este egrégio tribunal, como no caso do IPAAN, em que as contratações foram julgadas legais, considerando o termo de ajustamento que foi realizado. Mas a minha divergência... desculpe, senhor, pensei que Vossa Excelência tinha acabado. Mas... Não, e exatamente, Vossa Excelência faz no seu destaque, ele que está demorando aqui um pouquinho. Vossa Excelência conhece do presente recurso para no seu mérito dar provimento parcial, no sentido de permitir em caráter excepcional a observância ao interesse público, a permanência dos contratados pelo edital número 99 de 2011 até a sua substituição pelos nomeados, por aprovação no concurso público promovido pelo edital número 5 de 2014. Ratifique o julgamento pela ilegalidade e exatamente está aí o contraponto de que o julgamento pela ilegalidade e a permanência dos contratados pelo edital número 9 não se chocaria, obviamente chocar-se-ia. Eu não sei, meu querido Em função- eminente conselheiro síndico, tornar-se-ão ilegal à medida em que Não, chamado Excelência, for. não. O que nós estamos tratando é daqueles que foram contratados. Foram contratados ter que e, sair, como né? tal, foi determinado no TAG, num TAG aprovado pelo Pleno, aprovado pelo Tribunal Pleno, que assim se procedesse. Portanto, eu mantenho meu posicionamento por A conta... minha pergunta é só para aprender. E dando por legal, eles sairiam por que razão? Não, a razão até que o concurso público... Mas ele já foi feito em 2014. Pois é, até que fossem substituídos paulatinamente pelo concurso público. O que, infelizmente, eu não consegui constatar nos autos se isso já foi efetivamente Consagrado, não? consagrado, como Vossa Excelência fala. O que poderia, ensejaria, por exemplo, eventualmente, se houvesse por parte do colegiado o entendimento de que precisaria se averiguar se houve exatamente a substituição, porque em se tratando do contrato à época, ou seja, até a data do limite do TAG, fevereiro de 2015, absolutamente o meu posicionamento manter-se-ia.
Agora, se houvesse a continuidade, que infelizmente não está nos autos, essa informação eu não obtive, e é motivo, eventualmente, para que se possa retirar de pauta, eventualmente, para que se possa ter essas informações, do contrário, a manutenção do posicionamento anterior se dá em função da homologação desse TAG feito pelo tribunal e caracterizar a ilegalidade desses contratos. E, no caso, pela posição do conselheiro Érico Desterro, permitir em caráter excepcional e na observância do interesse público, nós estamos tratando exatamente do interesse público, a permanência dos contratados, ou seja, a permanência teoricamente naquele período que o TAG foi estabelecido. Porque teoricamente foi vencido em fevereiro, 28 de fevereiro de 2015. Exatamente por isso, em função de que o conselheiro fez essa observação da manutenção, e eu entendo a manutenção, Vossa Excelência, se eventualmente discordar, eu entendo a manutenção até aquela data que estabeleceu o TAG. Então, pressupõe-se que seja esse o posicionamento desse caráter excepcional e na observância do interesse público. Ou seja, os contratos até ali valeria. Agora, realmente não estão nos autos, não aparece nos autos se continuar ou não continuar. Como está em discussão, estamos aqui exatamente nesse sentido. Senhor presidente, esse assunto, aliás, percebendo melhor, deveria estar na pauta de julgamentos adiados, porque já veio a julgamento. Eu fiz uma intervenção. Dessa intervenção é que surgiu uma investigação da Corregedoria sobre os TAGs, é aquele assunto. Naquela ocasião, eu suscitei que, primeiro, o TAG é irregular, é nulo. Por que é nulo? Não houve a participação do Ministério Público nele. Não foi chamado o Ministério Público a participar. Né? Então é nulo o TAG. Segundo, não foi homologado pelo Tribunal Pleno. Vossa Excelência está equivocado. Não houve homologação do Tribunal A própria Pleno. Corregedoria informa exatamente... Gostaria de saber onde está a homologação do Tribunal Pleno. Eu gostaria de pedir, e eu faço com toda humildade aos eminentes conselheiros, que nós, pelo menos momentaneamente, o retiremos de pauta para fazer essas verificações e retomaremos a votação da matéria logo a seguir, ou na próxima sessão. Então, Excelência, eu vou atender o pleito de Vossa Excelência e vou retirar de pauta o processo para que eu possa, mas que consta a informação da Corregedoria, inclusive consta no voto que está inserido nos autos aí, está inserido no sistema, que o TAG foi homologado pelo Tribunal Pleno. Excelência, se Vossa Excelência me mostrar, eu me rendo. Tudo bem. Mas eu vou retirar de pauta. Não tem problema. Retirar de Mas pauta, até aqui eu conselheiro. não vejo nenhuma homologação. E esse TAG foi prorrogado sem autorização do Tribunal Pleno, sem autorização da Câmara, tá? Não sei em que pé, se foi cumprido ou não, e digo mais a Vossa Excelência, e já disse isso numa discussão no gabinete. Mesmo que este TAG fosse todo correto, ou tivesse sido feito corretamente, na forma da nossa resolução, os TAGs, segundo a nossa resolução, não têm o condão de transformar o ilegal em legal. O TAG não é para isto. O TAG é para resolver, sim. E outra aqui ninguém está multando a gestora, por exemplo. Não há multa para a gestora. Né? Não se diga que está sendo multado. Desde o início, aliás, o voto da conselheira Yara, que eu estou tentando bravamente manter, é no sentido de julgar ilegais as contratações, e ela não multou a gestora. Desde o início não há multa para ela. Já houve um recurso enfrentado pelo conselheiro Lúcio Albuquerque, em que ele não viu razão para rever. E aí se criou esse TAG, que, repito, é nulo, de pleno direito,
e que, mesmo que fosse válido, não tinha o condão de alterar esta decisão, tornando legal aquilo que não é. Agora, eu particularmente solicito ao Ministério Público de Contas, com quem já tive uma reunião sobre este assunto, que tome pé desse problema. Porque, sob pena de esses tags, o instituto do termo de ajustamento de gestão se desmoralizar. E daqui a pouco nós não podemos mais firmar porque está desmoralizado. E eu solicito ao Ministério Público, junto ao Tribunal Fiscal da Lei... Nós fizemos... Prossiga. Senhor presidente, eu posso falar? Eu vou só explicar, doutor Cristiano, é uma honra ouvi-lo. E o farei. Entretanto, o relator tirou de pauta. Eu acho que você mas devia eu só fazer... quero Só para ficar bem claro, sobre a eu questão não está se tratando de aplicação de multa, realmente não está tratando de aplicação de multa. O que está sendo ponderado é que a prorrogação se dê em caráter excepcional e a ilegalidade, numa prorrogação em caráter excepcional, a ilegalidade dos contratos. Então, se nós vamos prorrogar em caráter excepcional, não caberia, data máxima vênia, a caracterização da ilegalidade. Mas já que está retirado, Vossa Excelência... Eu estou excepcionalmente a ouvir o Ministério Público, porque citado... Vamos para frente. Bom, eu não vou entrar no mérito desse processo específico, mas em relação aos tags, nós fizemos um expediente à presidência e depois também foi encaminhado à corregedoria, ao corregedor, e nesse expediente já solicitávamos um levantamento daqueles tags, de todos esses tags que foram realizados, e a verificação do cumprimento das normas previstas na resolução do tribunal sobre o tema. E, inclusive, sugerimos que aqueles que não cumpriram a resolução fossem ou sanados, se possível, ou considerados nulos. Mas, até o momento, eu não vi qual foi o posicionamento da Corregedoria em relação a esse tema, a essa sugestão. Se realmente houve algum caso de saneamento por falta de vista do Ministério Público, ou homologação, ou outra falha qualquer, ou se, em casos que não tem como ser sanados, se foram declarados nulos, se foi proposta a nulidade desses tags ou não. Eu acho que a nossa parte, conselheiro Hélio, nós já fizemos, nós provocamos a Corregedoria a verificar e sugerir a adoção das medidas cabíveis. Na minha opinião, cabe à Corregedoria encaminhar a solução que ela vai dar para esses tags que não observaram as normas previstas na resolução e submeter ao Pleno para decidir se anula, se considera nulos aqueles que não cumpriram todo o regramento e se aqueles que possam ser sanados se voltam para a vista do Ministério Público ou outra medida que possa ser adotada. Em memória, o conselheiro Érico apontou uma série de tags que não tinham preenchido as normas. Eu pediria vista aqui em sessão, inclusive do Ministério Público. O corregedor levou e este assunto ficou de ser sanado. Este avança e me parece ser o primeiro dos a ser examinados. A solicitação de retirada do processo. Então, vamos verificar qual a nossa decisão. Ou segue se tiver preenchido, ou se não tiver, tentar saná-los. A informação que o procedimento número 1... Agora ele saiu de vista. Tudo bem, mas só para informar. Ele saiu de pauta. Número 1 de 2015, o conselheiro corregedor considerou que, apesar das falhas formais, houve falhas formais, aconteceram falhas formais, segundo o corregedor. Houve julgamento e homologação do TAG, com a devida publicação. Essa informação do corregedor, que encontra-se no procedimento 01 de 2015. Mas depois ele não anula o passado. Não, nós voltamos... Retirar de pauta. Sigo, por favor. A Vossa Excelência mesmo, eminente conselheiro Pinheiro. O de número 26 de 2014, que é um recurso de reconsideração de José Menezes, não parente, Pinheiro. Diretor eu não do entendi. SAI. Não é parente o nome do cara. Foi que eu disse que ele não é parente Pinheiro. Diz que não é seu parente, em outras palavras.
como o Ademir, doutor Aí eu Ademir, não vou- é seu parente. Aí eu vou Mas vou eu tenho entender que- que Vossa Excelência está... Não, eu estou tentando deixar bem claro que esse cidadão não tem vínculo consanguíneo com Vossa Excelência. Pensei que fosse o nome do parente, porque não consta aqui. Não, se fosse Mas Vossa tudo Excelência bem. pedido, né? Eu não seria tanto quanto Vossa Bom, Excelência esse imagina. processo, o processo 26 de 2014, há um destaque do conselheiro Érico. Também, mas a questão da multa do ACP, no mesmo sentido, só que eu excluo a multa do ACP, o conselheiro Érico mantém. Então está ultrapassado já. E aí Vossa Excelência pode... Pacificar o resultado com o voto do relator acrescido das multas de ACP. Não, mas aí Que não agora- o voto que vence é pelo não provimento, porque ele só deu provimento Pelo não... parcial nesse Exatamente. E assim proclamo, como os senhores ouviram, que eu confesso que me perdi no trem da vida, quando lhe fui fazer um reparo, por gentileza, entendeu? Mas não farei mais. Os pinheiros estão todos no mesmo terreno. Os demais, do eminente conselheiro Júlio Assis Correia Pinheiro, estão aprovados. Eminente conselheiro Érico Xavier Desterre e Silva, não mereceu nenhuma observação, em contrário, vossos relatos dou por aprovados. Eminente conselheira Yara Lins dos Santos, processo eletrônico 11.754/2014, trata do reconsideração interposto por Mário Rui Lacerda, ex-presidente da Câmara de Manicoré, acórdão 272/2013. A observação do eminente conselheiro Érico para conhecer do recurso para, no mérito, negar provimento. Vossa Excelência é relatora. Eu continuo com meu voto, Excelência. Data venha a posição do conselheiro Érico. Que você acompanha o Ministério Público e eu não. Regular com ressalva. A divergência de mérito e aplicação de multa. Eu também, obviamente, a divergência é conhecida, porque há uma multa do ACP, eu acompanho a conselheira Yara, obviamente, excluindo aí, no meu posicionamento, que fique registrado, a multa que foi aplicada originalmente com relação ao ACP. Só pode me informar quem é o relator original? Está impedido Ari Moutinho. Eu mantenho meu voto vista. Bem, a divergência de mérito, Vossa Excelência inaugura Eu com o seu gostaria posicionamento. de observar, no voto da relatora, e a minha posição já conhecida aqui, eu fiz um levantamento e, de fato, houve um atraso no encaminhamento do ACP nos meses de março, abril, maio, até o mês de novembro, do mês de março até o mês de novembro, em que ultrapassou 30 dias. Quer dizer que deu um emprego. São 9 meses. E, portanto, o meu voto seria que a multa fosse aplicada, mas em relação a esses 9 meses somente. Não o total de 12 meses, como está propondo a relatora. E também quanto à multa relacionada ao relatório, ao atraso no encaminhamento do relatório semestral de gestão fiscal, eu também sou contra a aplicação de multa, porque em 2012 não havia legislação que determinasse prazo para encaminhamento desses relatórios. Portanto, a multa não está de acordo com o que determina a Lei 10.028, que disciplina, de 2002, que disciplina a aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eminente Então, conselheiro Miquiles,
Quanto ao mérito, Vossa Excelência iguala, se acompanha a relatora. Acompanha a relatora. Na aritmética das multas, Vossa Excelência tem eu divergência temporal e de valores. Exatamente. Deixaremos, então, essa divergência para a decisão. O eminente conselheiro Pinheiro já se manifestou no mérito com a relatora, com a divergência ou a convergência para não ter a CP. E Vossa Excelência, eminente conselheiro Alípio Reis Filho. Não, o conselheiro Érico já se manifestou. Ele nega provimento. Foi pontual. Eminente conselheiro convocado Alípio Reis Firmo Filho. Que se soma ao entendimento Miquiles. Bem, no mérito, tem provimento o recurso. Quanto às multas, temos a esclarecer. Tem um empate, né? Eu sempre votarei como fiz sempre. Eu creio que a menor multa é sempre recebida e a maior sempre é contratada um advogado. Senhor presidente, vale ressaltar É assim que eu proclamo. que é antes de 2013, portanto, o relatório de gestão fiscal, a lei é a partir de 2013. Eminente conselheiro, conceitualmente, eu votei pelos valores menores. E assim proclamo o voto. Provimento com multa nos valores menores. Não é questão de valores. É com relação a... Não, o conselheiro Miquiles tem uma pontuação menor. Não, não está se tratando disso. Ele só põe 9 meses. Em relação E eu à CP, acompanho o entendimento de Vossa Excelência. Só os meses em que atrasou mais de 30 dias, que já é conhecido o seu voto, o meu voto. Entendeu? E que tem a casa considerado, por sua maioria, esse prazo. A divergência é do conselheiro Pinheiro, que não multa nem um dia, por mais atraso que haja. Isso em relação ao ACP. Perfeito. Quanto ao relatório de gestão fiscal, em se tratando da explicação dada pelo eminente conselheiro Pinheiro, em face da cronologia apontada, eu acompanho a retirada da multa. Ou seja, proclamo o resultado, Não é provimento, retirada. com multa ACP 9 meses e a retirada da multa do relatório de gestão fiscal por se tratar de contas antecedentes a 2013. É isso? É isso, conselheiro Pinheiro? Isso mesmo. Muito obrigado. Por maioria, não é? Por maioria, Tá. claro. Aliás, o que é uma injustiça não valorizá-lo maior do que a unidade? Sim, ficou com ciúme? Essa é ciúme, é ciúme. Até poderia ser pelo grau de amizade e que fique registrado. Eminente auditor Mário Filho. Vossa Excelência tem a relatar, na condição de auditor, o SPED 11.520, de 2014. Há um voto, destaque Raimundo Miquiles, só na multa. Ou seja, ele acompanha no mérito. Mas, É o 10.520, presidente. então, diminua-se 1.000. Diminua-se 1.000. Trata-se de uma representação interposta pelo Ministério Público de Contas contra o senhor Carlos Gonçalves de Souza Neto, prefeito de Oreni, em virtude do descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere à ampla divulgação das contas por meios eletrônicos de acesso ao público. A minha proposta nesse processo, Excelências, é pela procedência da representação. O responsável foi considerado rével e aplicação de multa no valor de R$ 8.768,25 ao responsável. O destaque do conselheiro Miquiles é no sentido de acrescentar uma multa no valor de R$ 2.500 por não atendimento à notificação da Corte. Eu creio que a multa não deva ser aplicada porque a defesa do responsável é uma faculdade, não uma obrigação. Ele já foi devidamente apenado pelo Instituto da Revelia. Portanto, eu mantenho a minha proposta de voto nos seus termos originais.
O eminente relator Permitiu. a multa é de R$ 8.768, em razão de não estar atualizado o portal da transparência. O voto Miquiles divide esse valor por 4. 2.000 uma fração. Presidente, permita-me correção. Pelo que eu entendi do voto, do destaque do conselheiro Miquiles, ele pede o acréscimo de uma multa de 2.500. Ele não divide a multa que eu propus. É isso, conselheiro Miquiles? É, pelo não atendimento à notificação do tribunal. É em discussão. Relator, excelência. E Vossa Excelência, eminente conselheiro Érico Desterro, relator? E Vossa Excelência, conselheiriana? Com o conselheiro Miquiles, com destaque do Miquiles. Empatou? Não, conselheiro Alípio Reis Firmo Filho, decide. Proclamo por maioria o voto do auditor Mário Filho. Se for proposta de voto, eu me somo a ele também. Ainda de voz. Não, este não é do Mário. Errou. Mas eu não culpo a assessoria nunca. Vossa Excelência continua relatando, desta feita, o 10.892, também de 2014. Sim, é meu. Escrever o Alípio. Da minha. É da minha relatoria, senhor presidente. Esse processo ele trata da prestação de contas do senhor Benedito Soares Bastos, presidente da Câmara Municipal de Anamã, exercício 2013. A minha proposta é pela regularidade com ressalvas da prestação de contas, com aplicação de 2 multas ao responsável, uma no valor de R$ 2.192,06 e outra de R$ 3.000. A primeira é por não apresentação de documentação durante a inspeção, e a segunda é aquela que me faculta o artigo 53, parágrafo único da Lei Orgânica, contas julgadas regulares com ressalvas. O conselheiro Miquiles se insurge contra esta última multa. Eu mantenho o meu posicionamento. Mantenha o posicionamento do eminente relator em sua proposta de voto. A divergência é vossa, eminente conselheiro Raimundo José Miquiles. Eu estou justificando aqui que a aplicação da multa, nesse caso, como as contas estão sendo julgadas regulares com ressalva, aliás, a prestação de contas está sendo julgada regular com ressalva, não caberia, na verdade, a multa fundamentada no artigo 54(2), né, e a outra fundamentada no parágrafo único do artigo 53. Então, a justificativa seria essa, porque as contas estão sendo julgadas regulares com ressalvas. E aqui diz assim, artigo 54(2), grave infração à norma legal de... Ora, se é grave infração à norma legal, para aplicar multa, então, consequentemente, as contas deveriam ser julgadas irregulares também, se há grave infração à norma legal. Então, por que multar? Se está justificado aí que as falhas são de cunho formal, de que não levaram a dano ao erário, então, por isso que as contas estão sendo julgadas regulares com ressalvas. E aí você fundamenta a multa em grave infração à norma legal. Então, me parece que não caberia a multa. Não cabe enquadramento, a multa cabe. É só reenquadrá-la. Nesse aspecto eu concordo com o conselheiro Miquiles, só quanto, de fato, eu não havia percebido que havia esse enquadramento. Mas o primeiro, ou o segundo enquadramento, lá no parágrafo único, é perfeitamente válido, mesmo as contas sendo julgadas regulares com ressalva. Qual é o valor da multa quanto a 3.000. regularidade com ressalva? R$ 3.000. Eu vou acompanhar, então, no que me diz respeito, já adiantando meu voto, apenas a aplicação dessa multa. A outra, de fato, me parece que não caberia
pelas razões já expostas pelo conselheiro Raimundo Miquim. Vossa Excelência Mas ele, absorve. pelo que eu entendi, ele só não caberia a segunda multa, porque a primeira é não atendimento a uma determinação do relator, que nessa eu concordo. E já não concordo com a segunda, porque não há grave infração à norma. Eu aprendi com o conselheiro Érico Mas há um uma multa parágrafo pelo único conjunto do da artigo obra. 53, não é isso? Isso. Não é um parágrafo único? A segunda é parágrafo fundamentada único no do parágrafo 53. único do 53. Mas isso é uma posição minha que eu acho que se as contas estão sendo julgadas, a despeito de a lei permitir, né, atualmente, a partir de 2013, o julgamento das contas regulares com ressalvas com essa multa, mas que eu, com todo respeito, sou contra. Tá? Agora, essa multa de 2.192, fundamentada na grave infração à norma legal, aí eu sou... Essa está claro. Eu sou nós contra somos as duas multas, na verdade, aqui nesse meu... Não, eu sou a favor da primeira multa, só a primeira multa, Excelência, que já está de... Vossa Excelência, por O unificá-las. fundamento da primeira multa, primeira estou multa é verificando grave aqui, está infração à norma incorreto. legal. Né? Ele está sendo multado por não atendimento à solicitação da Corte, Perfeito. não por infração à norma legal. Não, é não atendimento da solicitação. Exatamente. Essa eu concordo. Essa eu concordei. A segunda que diz respeito à grave infração da norma. A pelo que eu entendi. segunda é a do 53, parágrafo único da lei orgânica, que permite que o responsável seja multado mesmo com as contas sendo julgadas Com regulares ressalva. com ressalva. Eu acompanho, então, integralmente. Agora está esclarecido. Então, agora está esclarecido. Colherei os votos. Dá licença aqui. Eu estou lendo aqui o voto de Vossa Excelência, está dizendo assim: aplique multa ao responsável no valor de 2.192, com fulcro no artigo 54 da Lei 2.423. Está incorreta a fundamentação, equívoco da minha Ele parte. Estou fez- dizendo que eu Ele estou está lendo aqui no retificando. voto. Ele está Está dizendo aqui. ratificando. Ele ato retificou praticado. Então, o enquadramento, Excelência. Nisso, Ele atende a voz e a lei. se fosse o inciso 4, eu concordaria plenamente. Ele está modificando, já o fez. Mas o meu destaque foi feito com base no voto Sim, disponibilizado no eminente sistema. conselheiro Miguel, do vosso destaque, ele extrai essa parte e absorve. Mas, Excelência, o que ele defende é que, a partir de 2013, mesmo regulares com ressalvas, ele mantém a multa em função Das irregularidades. Sim, mas se ele dessa absorveu peculiaridade. e a divergência E eu já absorvi, porque É a minha opinião, é né? aquela história do... harmonizado, vota Vossa Excelência com o relator, Vossa Com a Excelência primeira com multa. retificação, o eminente conselheiro Érico já manifestou o entendimento. Com o relator, Idem a Excelência. conselheira Iara, eu proclamo o voto modificado do relator. Desculpe-me, eminente conselheiro convocado Alípio, ao ouvi-lo. Exatamente. Ele já absorveu, harmonizado. Eu até quero agradecer. Presidente, eu não absorvi, não. Eu mantive meu voto Não, nos seus Vossa originais Excelência termos. manteve os valores, mas harmonizou Apenas a o fundamentação, enquadramento. Pois eu é. reconheço que está incorreta. E sim, e Vossa Excelência, por estar incorreto, vai se corrigir e vai harmonizar. Mas, Excelência, Ou não tem vai? duas multas aí. Tem duas multas. A primeira Não houve harmonia nenhuma, presidente, Bem, me perdoe. no mérito, a proposta de voto vence. No valor das multas, como vota Vossa Excelência, conselheiro Miquiles? Com as duas multas, Sem as multas. sem as multas. Eu só com a primeira. Acompanho integralmente o auditor. É proposta de voto? É. Da mesma forma, integralmente ao auditor. E Vossa Excelência? Admitamos que empate esteja e eu voto com o auditor na proposta e proclamo o resultado por maioria com a aplicação das multas. Eminente auditor Alípio Reis Filho, Eu gostaria, nenhuma observação. Gostaria de pedir vista do primeiro processo do auditor Alípio. Por favor, número 10.259, 10259 2013. 2013, vista e Aralim Luiz Santos. Eminente conselheiro Érico, ao iniciar a pauta administrativa, o processo número 200 redondos
de 2015 é o encaminhamento da prestação de contas do termo de cooperação técnica celebrado entre este TCE e o Sindicontas. Ao que me parece, Vossa Excelência já havia se manifestado nesse Eu voto. pedi vista. E só para confirmar aqui, só um minuto, Excelência. Eu pedi vista e me dou por impedido de votar nesse processo. O nosso voto é aprovando pela regularidade a cooperação técnica sob a responsabilidade de João Pereira Campos, presidente do Sindicontas. O que é do Tivaldo? Posso colocar em votação? Raimundo Miquiles. Presidente pede a aprovação das contas do Sindicontas. Com o apoio do DICOI, do DIJU, estou votando pela aprovação. De acordo. De acordo. E Vossa Excelência, conselheiro Pinheiro, desculpe eu interromper as flores em pleno outono de minha vida. Conselheiro Pinheiro, Vossa Excelência acompanha as contas do Sindicontas da presidência com o voto favorável do conselheiro Miquiles e o impedimento do conselheiro Érico. Eu estou com Vossa Excelência. E Vossa Excelência, conselheiro Iara. Excelência. E o eminente conselheiro substituto. Aprovado. Processo em vista a Raimundo Miquiles, conselheiro Miquiles. Indenização de licença especial de Renato Martins de Lira. O nosso voto foi pelo indeferimento. E eu acompanho Vossa Excelência. Harmonizado. Aprova. Pauta administrativa. Apenas lamentando porque a situação da pessoa é... Vamos iniciar. Vossa Excelência der, eu dobro. Não. Realmente não tem direito, Não, eu estou falando uma cooperação. Você Senhor bate a presidente, caranguejeira Na que está. pauta administrativa, eu gostaria de pedir vista do processo do senhor Etivaldo. 3240, 2014. Ah, é o do requerente. Concedido. Geral. Etivaldo Paz Barreto. 2.032 requerimentos nos últimos 30 anos. Está no Guinness. Não é mentira, não. Excelência, Vossa Excelência prove o contrário. O meu número é esse. É por estimativa. Inclusive com reincidências, né? E muitas. De requerer o mesmo que já foi votado. Prossigo. Processo número 2667-2015. De Atiaia Bandeira Barreto. Estou a votar de acordo com o DRH, que assim prefiro falar, como o mundo todo o faz, e o DEJU, que defira o pedido da servidora no que tange a reconhecer seu direito à indenização, conselheiro Miquiles, de 8.372,23. Perdemos uma grande servidora. O que dobra a página. Do fim para a cabeça. Sim, então direi 2.667. Tá. Primeiro da ordinária. Eu não sei onde é que a página estava dobrada. Ô, querido, é porque o meu é diferente do vosso. O meu é que é sempre o amassado. E por isso, desculpa lhe peço. Vou dar por aprovado. É um direito líquido e certo da servidora, pediu exoneração, não é isso, conselheiro Miquiles? Aprovado. Solicitação da eminente procuradora Fernanda de Mendonça. O tradicional licença especial, parte a ser gozado, 2/3 a serem pagos. Eu estou solicitando a aprovação do pleno para tal. Senhor presidente, não há nenhum destaque nos processos administrativos. Vossa Excelência está fazendo de um por um só para... Só para ser democrata. É. Mas eu quero declarar meu impedimento, senhor presidente, no processo 2175 de 2015.
Eu vou dar uma satisfação, é que não tem nenhum caso em contrário que haja sido denegado a pensionista e em caráter de atestado médico a isenção dessa solicitação. Eu estou a acompanhar por uma razão de nunca poder contestar atestados médicos. Que vejam o seguinte: há pessoas aqui nonagenárias que nunca solicitaram nenhum nem outro benefício. E os que solicitaram vêm com atestado médico. Já fiz publicar até o nome dos membros da Junta Médica, para ver se o portal questiona médicos e não a mim, e não o tribunal. É verdade. Sim. E o portal... Bom, eu não estou questionando, eu só estou me dando por impedido. Pois é, mas estão aprovados, né? E retirado o do Etivaldo 3240, o do conselheiro Ari, por razões óbvias, é retirado de pauta, porque ele não está presente. Eu gostaria de fazer um pedido especial a essa corte. Se Vossa Excelência me der uma outra razão, já concedida, eu te retiro também o meu, que fui eu quem o provocou, é que Clarice Souza Brasil Franco de Sá é a única das nonagenárias sobreviventes nessa corte. As outras duas já se foram, a dona Socorro Druta e a dona Saado, no seu prenome. Resta-lhe ela. E não tinham essas isenções, não é? Não tinham. Mas agora Clarice, por despertar meu, solicita, né? Então, eu vou retirar, pela mesma razão, para poder Porque, fazer. salvo engano meu, esta isenção de imposto de renda pressupõe uma cardiopatia grave, uma doença Sim. real. E eu não sei dizer se isto aí está enquadrado. Se isto, essas situações, porque a pessoa tem 90 anos, não quer dizer que a pessoa tenha cardiopatia grave. Tem gente de 30 que tem. Mas tem outras doenças que estão elencadas também, por exemplo, câncer. Sim, maligno, excelência, mas eu não quero entrar no mérito da questão. Eu Agora, só não me sinto à vontade para... Eu também não me sentiria eminente, conselheiro Érico, se não viesse o Inclusive atestado porque médico. nós estamos dando isenção de um assunto que não nos cabe. Quer dizer, não nos cabe como competência, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo o seguinte: nós estamos dizendo, olha, para de pagar imposto de renda. Sim, mas a Receita Federal sabe disso? Mas está disciplinado por uma lei federal que garante a essas pessoas... Eu não discuto isso porque não é minha área. Eu não consigo discutir com o médico. Excelência, veja só, aqui é um atestado médico, já em outro assunto, mas isso não precisa passar pela Junta Médica do Estado? É por isso que eu retirei. Daí a razão... Mas aí é que está o pressuposto. Não, daí a razão de eu ter retirado. Eu continuo impedido. Sim, mas eu retirei, não tem mais impedimento. O meu nem foi a pauta. O da dona Clarice, eu retirei por aviso vosso e da conselheira Yara. Agora, que me assuste a gente com 70 anos e meses ter e uma de 90 não ter. Porque 20 anos nessa cronologia, Mas, excelência, 70 para 90, não é a idade. Eu infartei com 42 anos, excelência. Tive um infarto gravíssimo com 42 anos. E eu, teoricamente, se tivesse aposentado, estaria cobertado. Sim, mas Vossa Excelência está nativa. Sim, eu estou Optou pelo trabalho. Isso é uma questão, eu estou só Pois é, citando a título optou de pelo exemplo. trabalho. O doutor Levi Joaquim foi numa missão brasileira contra as recomendações médicas para defender a posição brasileira que ele dá estabilidade por uma vida dedicada ao setor financeiro. Bem, eu vou franquear a palavra. As pautas estão esgotadas. Alguém quer se manifestar? Ao agradecer-vos, faço em primeiro lugar a Deus e a todos os presentes, agradecendo a todos os diretores, chefes de setores, ao Lúcio Góes, ao Célio, ao Lilomar, ao doutor Pedro, ao professor
professor Nobre Holanda, enfim, a todos e a todos vós, eminentes conselheiros, auditores, senhor secretário do Pleno, e fecho em ouro a ti, Roberto Cavalcante Cristianando da Silva. Muito obrigado. Tenham todos um bom dia, nova sessão, que não terei a honra de presidir por estar me ausentando em férias a partir do dia 6, retornando para presidir no próximo dia 15, se Deus assim o permitir. A quem peço que ocorra esta nova honra para a nossa 25ª sessão. Presidente, só para comunicar que estarei de férias. Nas 2 próximas semanas, serei A substituído. partir de quando, Excelência? A partir de segunda-feira. Então, amanhã nós temos uma posição Sim. a respeito da homologação ou não. E o doutor Evanildo estará me substituindo aqui, nessas 2 semanas. 2 próximas sessões. Realmente um substituto à altura. Bom dia, senhores. Está encerrada a sessão.